aluna do 5º ano. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje são as propriedades físicas dos materiais. Estamos iniciando o ciclo 3 e as nossas aulas a gente vai abordar aqui as propriedades dos materiais e vamos fazer alguns experimentos, algumas demonstrações e eu espero que com a aula de hoje você possa compreender que os produtos que consumimos são feitos de diferentes materiais. Reconhecer que os materiais têm propriedades diversas. Identificar as características de alguns materiais e também reconhecer que muitos materiais causam impactos ao ambiente. Então, quero conversar hoje com você sobre as propriedades dos materiais. Vamos lá. Você já observou todos os materiais que você convive, que você utiliza aí na sua casa? Você é capaz de identificar algumas características desses materiais? Vamos aqui conversar um pouquinho de que cada material é constituído. Trouxe aqui para você alguns exemplos de materiais e eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses materiais que eu trouxe, mas que você pode observar também os materiais aí na sua casa, do seu uso cotidiano. Vamos lá? Hoje eu quero conversar com você sobre esses materiais, sobre esses objetos. E eu quero te perguntar de esses materiais que você está observando, se eles têm cor, de que é feito esses materiais. Vamos iniciar com essa colher. Essa colher é uma colher que utilizamos aí na cozinha da nossa casa. E o material que é feito essa colher é a madeira. Vamos observar esse material, esse pincel. Ele possui uma cor. Ele também é feito de um plástico. Então, eu consigo identificar a cor, veja a forma desse objeto. Nós temos outros materiais, eu trouxe para você esse canudinho. Você observa a forma desse canudinho, a cor, se ele é flexível ou não. Trouxe também esse aqui para você já ver um pouco a diferença desses materiais. É uma forma cilíndrica. Para que eu utilizo esse canudinho? De que material é feito? E também, eu consigo dobrar esse canudinho, ele é flexível. Essa colher... Tá aqui, que a gente utiliza também na nossa casa esse objeto, Vamos verificar aqui o aço, de que é feita essa colher, ela é feita de aço, cobertura de uma parte inox. O cabo dela é constituído de plástico. Será por que essa colher, ela tem esse cabo de plástico? Aqui também essa outra pazinha que eu trouxe para você, percebe aí? Aço. Nós temos aqui o material plástico, eu tenho que manusear essa colher, esse cabo plástico, será por que ele está aqui, será qual a utilidade, por que foi pensado quando fez esse objeto com dois tipos de materiais. Então eu posso encontrar um material com apenas um tipo de material, como essa colher de pau, por exemplo, mas eu posso encontrar um objeto com um ou mais tipos de materiais. Como, por exemplo, esse aqui eu tenho o quê? O aço, mas eu também tenho o plástico. Tem alguns materiais que são bem flexíveis, Fácil, essa flexibilidade. Outros materiais são mais duros. Outros materiais são macios. Trouxe para você pensar aqui no algodão, por exemplo. Você passa aí na sua pele, você percebe esse maciez. E existe também alguns objetos. Esse copo, por exemplo, ele é transparente, Então, você consegue enxergar tanto de um lado, tanto do outro, então ele é um material transparente. Então, você observa que os materiais, ele tem suas características próprias de cada material, concordam? Então, mostrei para você vários materiais, sua composição, cor, se é flexível, se não é, se é mais duro, se é mais macio. E eu quero conversar com você que os objetos, eles são feitos de diferentes materiais. Por isso, cada material aí, ele tem suas características. Tem alguns plásticos mais duros, tem uns plásticos mais flexíveis,
né, mais maleável, que você consegue dobrar. Então, cada objeto, cada instrumento, cada material, ele é constituído, né, ele tem uma composição, ele tem uma característica diferente. São o que a gente vai dizer que você pode aí conhecer na sua casa alguns objetos aí do uso da sua mãe, que é constituído por um ou mais materiais. Ou seja, é constituído por materiais diferentes, dependendo do seu uso, dependendo da sua aplicação no seu cotidiano. Você já parou para pensar naquela panela que a sua mãe faz o feijão? Que ela é às vezes de alumínio, mas ela tem as alças ou de plástico, ou de madeira, né? Por que aquela madeira, por que aquele plástico ali, aquele outro material nas alças da panela? Vamos conversar aqui. Hoje, nas aulas posteriores, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você, hoje, conheça as propriedades físicas dos materiais. Então, existem aí as propriedades físicas que a gente vai chamar de densidade, dureza, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica e a força magnética. Em cada aula, a gente vai abordar uma propriedade física. Hoje nós vamos falar sobre densidade, mas as aulas que vão vir, a gente vai abordar sobre essas outras propriedades que é importante para o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. A densidade, na verdade, ela é muito importante a gente conhecer essa propriedade que está presente nos materiais. Você já observou quando alguns objetos eles são colocados em água, quando eles são inseridos dentro da água, eles têm comportamentos diferentes. Como assim? Alguns objetos flutuam, outros afundam dentro da água. E isso cada um comporta de um jeito, de uma forma. Então, nós conseguimos aí identificar características de alguns objetos e aí a gente vai entender um pouco por que alguns objetos afundam e por que alguns objetos flutuam. E quando a gente fala disso aí, nós estamos falando de densidade. Para falar de densidade, nós temos que pensar aí na massa de um objeto e também no volume que ele ocupa. Quando você fala dessa massa que está, dessa constituição de massa que cada objeto tem e o volume que ele ocupa, esse espaço que ele ocupa, nós vamos falar de densidade. Então, por isso é que você vai entender hoje por que alguns objetos flutuam, né, e alguns afundam na água. Então, quero conversar com você hoje sobre o que nós chamamos de densidade. A densidade é uma propriedade física da matéria e depende de fatores, né? Depende aí da massa, vai depender do volume e por que não dizer também da forma dos objetos? Nós vamos comprovar isso aqui hoje. Conhecer a densidade de um material é muito importante porque se você conhece o que é densidade, você vai compreender por que alguns objetos flutuam, por que alguns objetos afundam, por que o navio não afunda no mar. Então, são esses conceitos básicos que nós vamos entender por que, por exemplo, o barco ele não afunda na água. E eu quero hoje, para falar de densidade, nada melhor do que demonstrar. Porque ciências é isso. É você trazer os conhecimentos científicos, mas você comprovar, né, aquilo que você está falando. É você vivenciar os fatos. Estudar ciências é vivenciar os fatos. E por que não vivenciar os experimentos? Vamos lá? Trouxe para você, né, um experimento que você vai utilizar 2 ovos, você vai utilizar a água e você vai utilizar também, aí coloquei lá caneta e 2 pedaços de papel, mas era só para numerar qual o copo que tem com água pura e o que não tem água pura. Mas aqui eu vou identificar com você que esse objeto aqui, vou colocar a água primeiro nos copos e você vai acompanhar e você pode fazer aí na sua casa, ok? Quero que você faça aí juntamente com a sua família, com o seu professor, com a sua mãe. Vamos aí acompanhar esse experimento.
Então, vamos lá. Nesse primeiro copo, nós vamos colocar um ovo dentro desse copo e vamos verificar o que acontece com o ovo. Você percebeu que o ovo, ele ficou no fundo do copo, não é isso? Vamos colocar esse aqui também. Agora eu quero te convidar a colocar sal dentro de um desses copos. Vamos colocar aqui. Vou tirar uma parte dessa água, porque eu acho que eu acabei colocando muito. Porque vai ter que colocar o sal aqui. Então, vamos colocar o sal na água e vamos conversar com você o que aconteceu. Você já está percebendo acontecendo alguma coisa? Você percebe? À medida, você percebe que esse ovo, ele afundou completamente. Esse aqui afundou completamente. Por quê? Porque a água, o ovo, é mais denso do que a água. Concordam? Então, o ovo está completamente no fundo. Nesse experimento agora, você percebe, à medida que o sal for derretendo, vai aumentar a densidade da água e o ovo vai flutuando. Então, você percebe que ele deslocou do fundo do copo, vou te mostrar aqui para você ver. Você percebe que à medida que o sal está derretendo, a água vai ficar mais densa e a tendência do ovo é flutuar. Vou até movimentar aqui o sal para ele derreter, porque ele está ainda sólido. Vou colocar para você ver. Quanto mais sal, mais rápido você vai ver, tá? Então, faça aí na sua casa. Coloca um ovo, água e o ovo. Você vai ver que a densidade do ovo aqui é maior, então ele afundou. Esse ovo aqui, a água com sal, o que aconteceu? O ovo flutuou. À medida que o sal foi derretendo na água, você percebe que o ovo flutuou. Quero que você observe bem isso aqui, para você ver essa flutuação do ovo. O que aconteceu nesse experimento? Ocorreu mudança de densidade. No momento aqui, ao colocar o sal na água, a água ficou mais densa e o ovo menos denso. E qual a tendência do menos denso? É subir, é flutuar. Então, a água com sal aumentou a densidade da água, o ovo ficou menos denso, ele subiu. Essa água aqui, ela é água pura, ela não tem sal, então o ovo é mais denso do que a água. Então, a densidade interfere para a flutuação ou um objeto afundar. No primeiro copo, o ovo está no fundo, no segundo copo ele está boiando, ele está flutuando por causa da densidade da água. Vamos conversar aqui sobre esse experimento. O que aconteceu com o ovo cru quando foi colocado na água sem sal? O que aconteceu? Ele afundou, foi para o fundo do copo. O que aconteceu quando o ovo cru foi colocado na água com sal? Ele flutuou, porque a densidade da água aumentou, então, automaticamente o ovo foi flutuar. O que aconteceu com a densidade do ovo quando colocamos na solução água com sal? Então, o ovo, a densidade, na verdade, dele, nos dois experimentos, o ovo, a densidade dele era a mesma, mas a água que aumentou a densidade. Aumentou a densidade quando você coloca o sal na água, a água fica mais densa. Então, o ovo mais leve flutuou no copo. Agora, o que aconteceu quando sempre é possível vocês fazerem esse experimento aí na sua casa, e é bom você saber que é fácil de você descobrir um ovo aí na sua casa, se ele está bom para o uso ou não. Vou te dar uma dica. Se você pega os ovos aí, coloca numa vasilha com água, aqueles ovos que subir, eles não estão bons, eles estão estragados. Pode jogar fora. Aquele que fica no fundo é um ovo bom. Por quê? Você está curioso para saber por que o ovo estragado, que não é bom para o consumo, ele flutua, e por que o ovo bom para o consumo fica no fundo da vasilha com água. Então, vamos entender? Um ovo, existe os porozinhos na casca,
e esses porozinhos eliminam água. Então, o ovo ele vai perdendo a água e por isso ele consegue aí ficar mais leve do que a água. Então, é uma dica para você aí usar aí juntamente com a sua mãe. Por isso que o ovo bom, o ovo não fresco, ele flutua e aquele estragado, o ovo não fresco flutuou, pois com o passar do tempo o ovo vai perdendo água em seu interior pelos poros da casca. Já o ovo bom fica no fundo. Por que há objetos que flutuam na água? Vamos entender? A forma dos objetos, logicamente, interfere na flutuabilidade dele, ou seja, determina se ele vai afundar ou se vai flutuar. Vamos entender aqui um pouquinho sobre um experimento. Vamos colocar aqui a massinha de modelar num recipiente no fundo da água. Vamos tentar aqui, vou tentar mostrar para vocês esse experimento, para você entender. Está aqui essa água, esse aqui é como se fosse o mar, e vou colocar esse barquinho aqui para você verificar e vou colocar alguns objetos. Então você percebe que alguns objetos afundam e outros flutuam. Isso vai depender da forma do objeto. Então, existem objetos que, dependendo da sua forma, ele vai flutuar na água e alguns vão afundar na água. Então, você também pode utilizar a massinha de modelar aí na sua casa e fazer vários experimentos aí para comprovar aí a densidade dos materiais. Então, tá aqui o experimento, então você vai perceber objetos que flutuam e objetos que afundam. Basta você observar a forma e as características dos materiais, lógico, a massa e o volume. Quais foram as formas que afundaram? Foram aquelas formas mais maciças, né? Que você fez a bolinha, ou que você, dependendo da forma, ela foi para o fundo da água. Afunda ou flutua? Você já ouviu dizer que as pessoas conseguem flutuar no Mar Morto? Então, vamos entender isso aqui. As pessoas, você já ouviu falar que existe um mar chamado Mar Morto, que está no Oriente Médio, que o mar, ele tem tanta quantidade de sal que ele não consegue ter vida. Ele não consegue nem ter seres vivos e nem animal, nem vegetal, nem micro-organismos, por isso ele é chamado Mar Morto. E você consegue flutuar por causa da quantidade de água que ele tem. Imagine você que ele tem aí 10 vezes mais água, mais sal, do que nos oceanos. Então, se você chega no Mar Morto, você consegue flutuar com facilidade por causa da densidade da água. Então, você tem aí um experimento que eu vou deixar para você fazer na sua casa. Esse experimento você vai pegar aí garrafas com pedrinhas, você vai pegar 2 garrafas e você vai verificar quais os materiais. Pode pegar aí garrafas de 2 tamanhos diferentes, né? De 2 litros ou de 600 ml, ou uma garrafa menor. Coloca aí uma cuba de vidro e coloca essas garrafas aí na água e você vai perceber se esse material qual material que afunda e qual que flutua. Eu retomo com você na próxima aula sobre esses experimentos. Quero deixar para você fazer esse experimento aqui com a garrafa PET e quero que você também faça esse experimento aqui, que você pode utilizar aí massinha de modelar e o cubinho de madeira. Você pode utilizar esses materiais, fazer aí esses materiais de densidade, verificar os materiais que flutuam, os que afundam, e aí compreender aí a densidade, que na verdade é a relação entre a massa de um corpo e o volume. Por isso é que o barco ele não afunda na água. Por quê? Porque a densidade da água do mar é maior que do barco. Então, e ainda tem outros fatores, como o deslocamento da água. Mas nós vamos voltar nesse assunto na próxima aula e eu quero conversar com você sobre esses experimentos que eu estou deixando aí com você. Te aguardo, vou deixar também algumas atividades para você realizar. Espero que você tenha gostado da aula. A aula hoje foi só mais demonstrativa mesmo, mas eu te aguardo até a próxima aula e a gente retoma aí sobre densidade e as outras propriedades físicas dos materiais. Te aguardo e até a próxima. Espero que você tenha gostado.